Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença de Ana Azevedo, que vai falar sobre comunicação empresarial. Ana, obrigado pela presença, querida. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês e principalmente para falar de um tema tão atual como comunicação empresarial, que nos dias e nos tempos de crise realmente é fundamental para qualquer tipo e porte de empresa. Primeira pergunta. As pessoas dizem que comunicação empresarial é custo. Você deve estar vivendo isso, tal. Então, por que não é custo? E qual a importância da comunicação empresarial, como você falou, nos dias de hoje, para melhorar a situação da empresa, a imagem, uma série de outras coisas? Comunicação nunca é custo, tá? Porque a partir do momento que você tem um público a atingir, quer você seja uma empresa que quer divulgar produto, um profissional que quer divulgar trabalho, uma instituição que queira divulgar serviço, você precisa se fazer ouvir. E para isso você precisa de comunicação. A comunicação é entre aspas, você pode adequar a sua realidade. Então, as pessoas acham que ter um programa de comunicação dentro da empresa ou dentro da instituição vai demandar um dinheiro muito alto, um investimento muito alto. Isso não é verdade. Você pode ir adequando essa comunicação às suas necessidades. Independente, como você falou agora, de ter na empresa essa comunicação, essa coisa. Qual é a grande vantagem que eu tenho de ter esse jornalzinho, essa comunicação dentro da empresa? Você chega ao público que te interessa. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas quero sair num grande jornal. Tá, mas todos nós queremos, né? Todo mundo quer. Mas dependendo do seu produto, eu vou ler no grande jornal e para mim não vai querer dizer nada. Em compensação, quando eu tenho uma publicação num jornal dirigido específico daquele segmento, eu chego onde? Eu chego no público que eu preciso. Então, quando você quer falar para o seu próprio público, tá? Você tem uma empresa grande, que tem vários funcionários, e você precisa que as coisas cheguem a esses funcionários. Todo mundo tem aquele famoso quadro de aviso, que todo mundo passa batido e ninguém lê. Perfeito. Quando você faz um jornal interno, esse jornal interno chega. As pessoas se veem nele. Porque você vai ter uma entrevista com um funcionário, com um diretor. Então, as pessoas se conhecem, elas se veem, se reconhecem naquele material. Quando você tem uma empresa que você faz um produto específico, você faz um lançamento, vou colocar um anúncio num grande jornal. Tá, algumas pessoas vão ver, outras não. Mas quando você coloca uma matéria que explica o que é o seu produto num veículo especializado, quer seja numa revista especializada, num jornal especializado, você fala para quem te entende. Para quem sabe e conhece as vantagens do seu produto. Você falou uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas lançam um produto e os funcionários são últimos a saber, descobrem quando está indo na rua. Quando está na rua, quando alguém questiona, quando alguém fala. A gente trabalha com algumas empresas que lidam, por exemplo, com o meio ambiente. Então, são empresas que têm atividades que emitem um odor desagradável, alguma coisa do gênero. O que acontece? A vizinhança fala, aquela empresa, nossa, tem um cheiro horrível que sai de lá. Mas ela não tem ideia do porquê como essa empresa trabalha, o que essa empresa faz. Então, se você tem uma comunicação que é voltada para a sua redondeza, onde você mostra para esse público como é que como você é importante para a vida dele, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Sim. Por exemplo, você imagina essas empresas que beneficiam restos de animais, de ossos e tudo mais. Se eles não existissem, como é que seria? Perfeito. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, porque se eu não estou sentindo o cheiro de nada, se eu não estou andando na rua e cruzando com um monte de osso jogado no meio de qualquer canto, isso não me atinge. Então, esse tipo de comunicação você pode fazer com a redondeza da sua fábrica, você pode fazer com os seus próprios funcionários, porque o seu funcionário é um multiplicador. A partir do momento que ele conhece e ele sabe o trabalho que ele faz, ele vai passar isso adiante. Mais uma pergunta. A gente está falando das grandes empresas, eu sei que você atende vários sindicatos patronais, faz a revista da Federação da Indústria, mas você deve ter também clientes médios e pequenos. E o pequeno, como enxerga? Porque o grande a gente até entende que tem uma necessidade, ele sabe a sua dificuldade, ele precisa disso.
Como é que o pequeno enxerga isso? Porque eu sei que você faz assessoria a várias empresas, uma série de outras coisas. Como é que esse pequeno enxerga? O pequeno que eu digo, que ainda é o dono no comando, está demandando, achando que isso não serve, que ele viveu a vida inteira sem isso, né? Você sabe muito bem como é que é. Como é que você mostra para ele da importância? Porque o dono é reticente. Muitas vezes nas empresas familiares a gente tem essa realidade. E algumas vezes o que acontece é o filho tentando mostrar para o pai que precisa investir em comunicação. Essa resistência existe? Ainda existe. Mas, por incrível que pareça, já tem muitos proprietários que falam, não, tem essas coisas novas aí que o pessoal hoje em dia essas redes sociais, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para entrar, para mostrar? Ah, mas isso não é perigoso? Eu não posso criar um problema para a minha empresa? Então, essas empresas familiares, na maioria das vezes, elas estão começando a entender que existe uma comunicação para o porte delas, que pode ser feito sem o famoso custo, né? E que surte efeito. Tá? Em muitos casos, a gente tem alguns conflitos de tipo, mas vai falar disso? Não, mas precisa mesmo? Não, mas precisa ficar tirando foto minha toda hora? Eu não gosto de aparecer. Mas isso é uma coisa que você vai vencendo aos poucos. E a partir do momento que ele começa a perceber o resultado, aí isso começa a motivar. Quando ele começa a ver que, poxa, realmente tem efeito, as pessoas comentam, as coisas começam a acontecer, até o proprietário, né, aquele que é mais tradicional, ele começa a se empolgar. É aquela tal história do resultado. Sim. Quando dá resultado... Aí o cara enxerga. Mas o duro é até ele enxergar até o resultado. Às vezes é difícil. Você deve passar por uma série de cobranças, uma série de coisas. Mas eu estava lendo outro dia que a propaganda tradicional, né, agora eu vou perguntar, você está dizendo aqui do meu lado, como leitor e consumidor, que ela está acabando, que hoje as redes sociais estão crescendo cada vez mais. E estava lendo que uma grande empresa, material esportivo, está investindo mais nas redes sociais, né, valorizando muito mais do que a propaganda tradicional. Você acha que essa tendência ela vai ser definitiva para frente? Ela pode retroceder? Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, eu acho mas você que tem conhecimento. Comunicação, nada é definitivo. Tá? São momentos, são nichos. É aquilo que a gente sempre fala, as profissões que nunca existiram e que agora estão começando a surgir. As redes sociais, sem dúvida nenhuma, estão ganhando, tem uma força muito grande, estão ganhando espaço. Inclusive, nós temos aplicado o uso das redes sociais para sindicato, que até pouco tempo era uma coisa que ninguém imaginava. Para que um sindicato vai ter uma rede social? Pô, explique ali ao nosso telespectador por que o sindicato é importante ter rede social. Porque o sindicato, ele fala para um público determinado, tá? Ele fala para esse público que são os empresários, que são extremamente ocupados, que tem pouco tempo, às vezes, para acompanhar, para vir numa reunião, para frequentar o próprio sindicato. E aí as redes sociais, elas são pílulas. Você consegue levar a informação até ele rapidamente, objetivamente. Textos pequenos que ele vai ter Textos pequenos e que tem só o que ele precisa. Só aquela informação que ele precisa naquele momento, para aquele trabalho. E é uma maneira do sindicato também mostrar o que ele está fazendo. Porque no institucional, o que muito acontece? Tem a questão da contribuição sindical, que todo mundo, agora com a reforma trabalhista, acabou caindo. E todo mundo fala, mas por que eu tenho que pagar se eu não uso o sindicato para nada? E muitas vezes ele não entende que o trabalho que o sindicato faz, ele faz para todo o setor. Institucional, é o setor. Então, na verdade, mesmo que a sua empresa não seja associada, ela vai se beneficiar daquele serviço. E os sindicatos hoje precisam, mais do que nunca, mostrar o que eles estão fazendo. Acho que isso é uma grande alavancada que você está dando, porque os sindicatos, as empresas precisam entender da importância do sindicato, porque independentemente ou não que você falou, você matou a charada, ele vai ser beneficiado. Você está falando da minha empresa A, vai pegar todo mundo. Então, acho que a importância dessa comunicação, agora eu estou começando a entender, porque eu acho que isso vai favorecer lá na frente. Sim. E as pessoas vão entender a necessidade de fazer parte. Principalmente, quando você participa, você pode levar o seu problema. E aí, aquele problema que para você era enorme, você descobre que ele é igualzinho do seu vizinho. Porque, às vezes, as empresas só enxergam... uma empresa enxerga a outra só como concorrente.
Elas esquecem de enxergar que eles estão navegando no mesmo mar. Então, se eles estão juntos, os problemas deles tendem a ser semelhantes, eles tendem a ter as mesmas necessidades. Se a comunicação é negativa, ela também vai ser negativa. Ela também é negativa para ele. Então, esse trabalho que o sindicato faz é um trabalho que favorece todo o setor, mas ele precisa mostrar. Isso precisa chegar até as empresas. E para chegar até as empresas, as redes sociais têm facilitado muito esse trabalho. Tem ajudado bastante. E aí, redes sociais, a gente tem vários tipos. Então, você pode o que é mais adequar importante? cada uma à sua necessidade. De repente, a entidade não precisa ter um Twitter. Porque um Twitter é uma coisa que demanda muita agilidade. E ele não vai ter uma pessoa para passar o dia inteiro no Twitter respondendo ou enviando. Então, ele pode ter um Facebook, que é uma coisa mais tranquila. Ele pode ter um Instagram para coisas mais imediatas. Ele pode transmitir eventos no Facebook. Que muitas vezes você faz um evento e o seu associado não tem tempo de ir. E aí ele perde uma informação importante. Você pode transmitir no Facebook esse evento para o seu associado. Então, eu acho que o seu trabalho, eu digo trabalho comunicação, eu acho que também é mais conscientizar, primeiramente, os donos de empresas, os sindicatos, da importância do negócio para que ele consiga enxergar lá na frente e ter o resultado. Isso. Hoje, principalmente quando quem trabalha com comunicação sabe bem isso, quando a gente entra num período de crise, é sempre assim, tem que cortar alguma coisa, vamos cortar a comunicação. Ou a consultoria. Ou a consultoria. Vamos cortar a comunicação, a consultoria. E isso é um engano. Sabe? Às vezes você pode até ter a necessidade de reduzir. Então, senta com a sua equipe de comunicação e fala, olha, a gente vai precisar reduzir um pouco os custos. Mas não deixe de comunicar, não deixe de falar com o seu público. Porque o seu público vai sentir falta dessa comunicação e ele vai procurar quem o informe daquilo que ele precisa. Como já dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica, se estrubica. Então, é importante, a mensagem que eu tenho para deixar para as empresas é: invistam em comunicação, não deixem de fazer. Mesmo que a verba não esteja tão boa quanto nós gostaríamos que estivesse, a comunicação é fundamental. Existe uma maneira de você comunicar dentro do seu planejamento financeiro, dentro das possibilidades que você tem. Então, assim, invista, vá atrás do seu público, mostre para o seu público o que você está fazendo, seja um lançamento de produto, seja serviço, seja institucional, sindicato, associação. É importante e é fundamental, melhor dizendo, que você consiga se entender com o seu público, mostrar para ele o que você está fazendo e, principalmente, conseguir o feedback, que é esse retorno de tudo que você está fazendo, porque só assim você vai saber se está ou não no caminho certo, se você está oferecendo para o seu público aquilo que ele realmente precisa. Rapidinho, só uma pergunta. Esse é um trabalho personalizado, certo? Certo. É um trabalho personalizado, cada trabalho é um trabalho e cada um vai ter um resultado dentro da expectativa do que a gente monta para cada planejamento. Ana, muito obrigado. Obrigada a você. Gente boa. Um grande abraço ao meu amigo Mauro. Fala para ele que eu mandei um abraço. E se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site. Muito obrigado e até a próxima.